Vozes verbais. Bom, o que são vozes verbais? É a voz que o verbo assume para indicar se o sujeito é agente ou paciente da ação. Nós temos 3 tipos de vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva, que se divide em sintética ou analítica, e a voz reflexiva. Vamos ver cada uma delas agora. Voz ativa. Um verbo estará na voz ativa quando o sujeito estiver praticando a ação expressa pelo verbo, ou seja, ele vai ser chamado de sujeito agente. Vamos ver o exemplo. Ele fez o trabalho. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, eu sempre procuro primeiro o verbo, no caso, fez, e pergunto quem é o verbo. A resposta sempre vai ser o sujeito. Quem fez o trabalho? Ele. Então, a resposta, ele, será o meu sujeito. Observem que esse sujeito está praticando a ação de fazer o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Então, eu vou chamar esse sujeito de sujeito agente. Observe que o verbo fazer, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Faz o quê? Esse é um verbo que precisa de um complemento. E esse complemento não vem introduzido de preposição. Por isso que nós dizemos que é um verbo transitivo direto. O complemento dele nós chamamos de objeto. Então, quem fez o trabalho? Ele, sujeito. É um sujeito agente porque ele pratica a ação. Então, nós estamos falando de uma voz ativa. O povo elegeu o presidente. Quem elegeu o presidente? O povo. O povo é o meu sujeito. Ele praticou a ação de eleger o presidente. Então, eu vou chamar esse sujeito de sujeito agente. Observem que também o verbo é um verbo transitivo direto, porque quem elege, elege alguém, elegeu quem, então ele precisa de um complemento sem preposição, que no caso é o presidente, que a gente vai chamar aqui de objeto. Então, resumindo, voz ativa, o sujeito sempre praticará a ação expressa pelo verbo, e nós vamos chamar esse sujeito de sujeito agente. A voz passiva é quando o sujeito recebe, sofre a ação expressa pelo verbo. Ou seja, ele vai ser chamado de sujeito paciente. Então, vamos ver o exemplo. O trabalho foi feito por ele. Lembra que eu falei que para a gente encontrar o sujeito é só primeiro procurar o verbo. Aqui nós temos uma locução verbal. Foi feito. Quem foi feito por ele? O trabalho. Então, agora o sujeito é o trabalho. Eu observo que não foi o trabalho que fez. Muito pelo contrário, ele foi feito, ou seja, ele não praticou a ação verbal, ele sofreu, ele recebeu a ação verbal, ele foi feito. Então, nesse caso, eu chamo esse sujeito de sujeito paciente. E quando eu tenho um sujeito paciente, o verbo está na voz passiva, tá? O presidente foi eleito pelo povo. Observem que quem foi eleito pelo povo? O presidente. Esse sujeito, ele sofreu a ação expressa pelo verbo. Ele foi eleito, ele não elegeu ninguém. Ele foi eleito, ele sofreu a ação. Então, nesse caso, ele é um sujeito paciente. E então, o verbo está na voz passiva. Agora, a gente vai ver que a voz passiva ela se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos ver agora os tipos de voz passiva. A primeira que nós vamos estudar é a voz passiva analítica. Como ela é construída? Ela é construída sempre através de uma locução verbal, que é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Vamos ver o exemplo. A escola será pintada pelo pintor. Quem será pintada pelo pintor? A escola. Encontrei o meu sujeito. Observo que esse sujeito não está praticando a ação de pintar, mas está sofrendo essa ação. Ela será pintada. Então, eu vejo que é um sujeito paciente. Logo, eu tenho uma voz passiva. Como eu observo que essa voz passiva ela é construída
por uma locução verbal formada de verbo ser mais o particípio do verbo principal, eu vejo que é uma voz passiva analítica. Observe, será pintada é uma locução verbal, é o verbo ser no futuro do presente mais o particípio do verbo pintar, pintada. Na voz passiva analítica, muitas das vezes, não é regra, mas muitas das vezes nós vamos ter o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação na voz passiva. Porque, observe, o sujeito na voz passiva não pratica ação, ele sofre ação. Alguém tem que ter praticado essa ação. No caso, quem vai praticar essa ação é o agente da passiva. O agente da passiva, na maior parte das vezes, ele vai vir introduzido pela preposição por, mas em alguns casos vocês vão ver que eles podem vir com a preposição de. Mas o agente da passiva, ele sempre vem introduzido pela preposição por. No caso aqui, o por está contraído com o artigo o, por isso que ele virou pelo, tá? Então, a escola é o meu sujeito paciente, porque ele sofre ação. Será pintada é a locução verbal que forma, né, a voz passiva analítica. E pelo pintor é o agente da passiva, é aquele que pratica a ação na voz passiva. Vamos ver como a gente transforma uma voz ativa para uma voz passiva analítica. Primeiro, a gente só pode passar da voz ativa para a passiva quando nós tivermos verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, ok? Então, nós temos aqui, a maioria dos rios carregam muitos poluentes. Para eu achar o sujeito, eu encontro o primeiro verbo, carregam. Pergunto quem é esse verbo. Quem carregam muitos poluentes? A maioria dos rios. Então, esse é o meu sujeito. Vou observar se ele está praticando ou sofrendo ação. Quem carrega os poluentes são os rios. Então, eles estão praticando a ação. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito agente. Logo, eu tenho uma voz ativa. Ok? E a gente viu que a voz ativa, normalmente ela é construída de sujeito agente, mais um verbo que tradicionalmente é um verbo transitivo direto, ou a gente viu que também pode ser um verbo transitivo direto e indireto, e o complemento desse verbo, que vai ser o objeto, certo? Como eu vou transformar a voz ativa para a voz passiva? Identifico os elementos da voz ativa, sujeito, agente, verbo e o complemento, que é o objeto, e agora eu vou construir a voz passiva analítica. O primeiro elemento da voz passiva analítica é o sujeito paciente. Quem vai ser o sujeito paciente? O objeto da ativa. Então, eu pego o objeto da voz ativa e trago para ser o meu sujeito paciente. Observem a setinha. Vou pegar o verbo da voz ativa e transformar esse verbo numa locução verbal. Lembrando que a locução da voz passiva analítica ela é formada de verbo ser mais o particípio do verbo. Então, carregam é um verbo que está no presente do indicativo. Então, eu vou colocar o verbo auxiliar, lembrando que a gente falou que locução verbal é o verbo auxiliar que é conjugado em tempo e modo. Então, se o verbo na voz ativa está no presente do indicativo, eu vou colocar esse verbo ser também no presente do indicativo. Como ele está no plural, eu também vou colocar no plural, porque muitos poluentes está no plural. Então, são, e vou buscar o particípio do verbo carregar, que é carregado. Como o sujeito está no plural, eu vou transformar esse particípio no plural, carregados. E o último elemento da voz passiva analítica é o agente da passiva. Quem vai ser o agente da passiva? O sujeito agente da voz ativa. Então, vou pegar o sujeito agente da voz ativa e vou trazer para a voz passiva sendo o meu agente da passiva. Lembra que a gente falou? Todo agente da passiva vem introduzido por uma preposição. No caso aí, o por.
contraído com o artigo a, que virou pela. Então, como é que fica a transformação da voz ativa para a passiva analítica? A maioria dos rios carregam muitos poluentes. Essa é a voz ativa. A voz passiva vai ficar muitos poluentes são carregados pela maioria dos rios. Então, sempre vocês vão observar essas setinhas. Observem que elas têm o movimento de um X, né? E o verbo é transformado aí no centro como locução verbal, tá bom? Vamos agora ver algumas informações importantes que a gente viu até aqui. Então, a gente viu que somente verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos é que vão aceitar essa passagem da voz ativa para a voz passiva. A variação temporal, ela é sempre indicada pelo verbo auxiliar. Então, é o verbo auxiliar que vai ter essa conjugação de tempo e modo. O particípio, ele é invariável, então ele não fica, não varia de tempo e modo, né? Então, observem o exemplo. Ele fez o trabalho, né? Quando eu transformo para a voz passiva, o trabalho foi feito por ele. Observem que fez o trabalho está no pretérito perfeito de indicativo. Quando eu transformo esse verbo de uma locução verbal, que é formada, né, pelo verbo ser mais o particípio desse verbo, observem que o verbo ser respeitou o mesmo tempo e o mesmo modo do verbo principal na voz ativa. Então, se lá o fez está no presente, no pretérito perfeito de indicativo, o verbo ser aqui também deverá estar no pretérito perfeito de indicativo. E aí a gente pegou o particípio do verbo fazer, que no caso é feito, ok? Nas frases de locuções verbais, é o verbo ser que assume o mesmo tempo e mesmo modo do verbo principal da voz ativa, tá bom? O agente da passiva, como a gente falou, ele sempre vem introduzido de preposição. Geralmente é a preposição por, mas também vai ocorrer casos onde pode aparecer a preposição de, como por exemplo, a casa ficou cercada de soldados. Quem ficou cercada de soldados? A casa, é o meu sujeito. Como ela não cercou, mas ela ficou cercada, ou seja, ela sofreu a ação, a gente tem o sujeito paciente. Ficou cercada é a locução verbal. Então, eu já sei que se trata de uma voz passiva analítica. E esse de soldados é quem cercou, então é quem praticou a ação nessa voz passiva analítica que nós chamamos de agente da passiva. Só que o agente da passiva aqui não vem introduzido pelo por, mas sim pelo de. Nós sabemos que quem cercou a casa foram os soldados. Por se tratar de uma voz passiva, quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. E pode acontecer também desse agente da passiva não vir explícito na frase. Vamos ver o exemplo. A exposição será aberta amanhã. Quem será aberta amanhã? A exposição. Observem que ela não está praticando a ação verbal. Ela está sofrendo. Ela vai ser aberta. Ela não está abrindo, né? Então, ela sofre a ação verbal. Então, é um sujeito paciente. Só por aí eu já sei que é uma voz passiva. E eu vejo que ela é formada de locução verbal, verbo ser mais o particípio do verbo. E aí eu vejo que ela é uma voz passiva analítica. Mas observem que não está expresso quem vai abrir essa exposição. Então, o agente da passiva não veio explícito nessa frase, ok? A voz passiva sintética, ela é formada de verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se, tá? Então, eu tenho lá a seguinte voz passiva analítica. As inscrições para o concurso foram abertas pelo órgão federal. Eu sei que se trata de uma voz passiva porque o sujeito, as inscrições para o concurso, sofre ação. Eles foram abertos, né? As inscrições foram abertas. Então, sofre ação é sujeito paciente. Eu observo que eu tenho uma locução verbal, então é uma voz passiva analítica. Como é que eu transformo essa voz passiva analítica numa voz passiva sintética? Eu vou pegar essa locução verbal, vou pegar o verbo principal, que é o verbo abrir, foram aí, é o verbo ser, é o verbo auxiliar. Abertas é o particípio do verbo, que é o verbo abrir. Então, é ele que é o verbo principal. Vou pegar esse verbo e vou colocar na terceira pessoa. Como o sujeito, as inscrições, está no plural, ele vai ficar na terceira pessoa do plural. E aí, vou acrescentar quem?
o pronome apassivador se. Abriram-se as inscrições para o concurso. Quem não aparece na voz passiva sintética? O agente da passiva. Então, vou falar mais uma vez. Como é que nós vamos construir a voz passiva sintética? Sempre verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho a voz passiva analítica. O velho prédio da escola foi destruído pela prefeitura. Eu já sei que na voz passiva analítica, para eu passar para a voz passiva sintética, eu vou pegar a locução verbal, ver quem é o verbo principal e colocar esse verbo na terceira pessoa. Então, eu sei que o verbo principal é destruir. E aí, quem é o sujeito? É o velho prédio da escola. Como ele está no singular, eu vou botar o verbo na terceira pessoa do singular. Observe que quando eu transformo, pego o verbo, eu coloco no mesmo tempo do verbo auxiliar. Então, como foi tá no pretérito perfeito, eu vou colocar o verbo destruir também no pretérito perfeito. Então, destruiu. Mais a partícula se. Então, destruiu-se o velho prédio da escola. Estão vendo que a gente tem sempre que respeitar o tempo verbal. Isso é muito importante. Se o verbo auxiliar estiver no pretérito, no caso aqui, no pretérito perfeito do indicativo, na hora de transformar, pegar o verbo principal e passar para a terceira pessoa do singular ou do plural, eu vou ter que observar em que tempo, em que modo eu vou colocar esse verbo. Então, foi está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu sei que eu devo colocar o verbo destruir na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. Aliás, do pretérito perfeito do indicativo, ok? O agente não apareceu. Estão vendo? Então, na voz passiva sintética, o agente da passiva não aparece. Muitas das vezes, a voz passiva sintética ela é confundida com o sujeito indeterminado e vice-versa. Como é que a gente consegue observar se esse se está construindo uma voz passiva sintética ou construindo um sujeito indeterminado? A primeira coisa que nós falamos foi que nós só vamos ter a passagem da voz ativa para a voz passiva em verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, né? Então, eu tenho lá, vendem-se casas. Como é que eu vou saber se esse vendem-se casas é uma voz passiva sintética ou um sujeito indeterminado? Eu vou tentar transformar, fazer o inverso. Transformar essa voz passiva sintética numa voz passiva analítica. Então, como possivelmente eu tenho a ideia de que casas seria o sujeito, eu vou pegar casas e vou transformar esse vendem-se numa locução verbal. Casas são vendidas, porque vendem está no presente do indicativo, então eu vou colocar o verbo ser no presente do indicativo. Eu vejo que é possível transformar a voz passiva sintética numa voz passiva analítica. Casas são vendidas. Então, eu vejo que sim, esse vendem-se casas trata-se de uma voz passiva sintética. Por que eu vejo também que isso é possível? Porque o verbo vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Ele precisa de um complemento e o complemento dele é sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. E casas ali é o sujeito desse verbo. Por isso que observem, vendem está no plural para concordar com o sujeito casas, que também está no plural. E como é que eu chamo esse se na voz passiva sintética? A gente já viu, ele é um pronome apassivador, ou muitas das vezes também chamado de partícula apassivadora. Ok? Agora vamos ver um exemplo onde a gente não consegue, né, essa transformação. Precisa-se de secretárias. A primeira coisa que eu observo é que o verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. É um verbo transitivo, mas eu observo que ele é um verbo transitivo indireto. Ele está pedindo complemento com preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De que? Então, está exigindo aí a preposição de. Então, a gente já viu que não tem como transformar da voz ativa para a voz passiva um verbo transitivo indireto. Então, eu já sei que não se trata de uma voz passiva sintética, ok? Então, o que é?
vamos observar, vamos fazer o teste para a gente ver se a gente consegue transformar essa possível voz passiva sintética numa voz passiva analítica. Se secretárias fosse sujeito, ele viria no início, secretárias, e transformaria, se precisa-se, numa locução verbal, são precisados. Ninguém fala secretárias são precisadas, né? Ninguém fala isso, secretárias são precisadas. Então, eu vejo que não dá para fazer essa transposição de passiva sintética para passiva analítica. Então, esse precisa-se de secretárias não é uma voz passiva sintética. Se trata de quê, então? Trata-se de um sujeito indeterminado. Eu não sei quem precisa de secretárias. Observem que o verbo precisar está no singular. Secretárias está no plural. Então, eu vejo que secretárias não é o sujeito do verbo precisar. É o complemento desse verbo. Então, a gente vai dizer que isso é um caso de sujeito indeterminado e não de voz passiva sintética. Então, nós temos aí esse se sendo chamado de índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos observar para saber se é uma voz passiva sintética é se o verbo se enquadra naquela característica de ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Ok? E por último, nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito vai ao mesmo tempo ser agente e paciente, ou seja, ele ao mesmo tempo vai praticar e ao mesmo tempo vai sofrer ação. Então, nós temos aí, o menino feriu-se. Observem que esse se ele é um pronome reflexivo, tá? Ele não é o se do partícula apassivadora, do pronome apassivador, que aqui a gente não tem uma voz passiva sintética, né? Por que eu sei que a gente não tem uma voz passiva sintética? Porque eu observo que o menino, ele praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Ele praticou a ação de ferir e foi ferido ao mesmo tempo. Então, eu estou tratando de uma voz reflexiva. O candidato prejudicou-se com a saída do secretário. Ele prejudicou e, ao mesmo tempo, foi prejudicado. Então, ele praticou e sofreu a ação. Ok? Então, quando o sujeito pratica e sofre a ação, a gente tem uma voz reflexiva. É importante a gente não confundir esse emprego reflexivo do verbo com essa noção de reciprocidade, né? Então, assim, os lutadores feriram-se. Não é que os lutadores feriram e foram feridos por si mesmos, mas eles feriram-se um ao outro. Um lutador feriu o outro e o outro lutador feriu aquele que o feriu. Então, a gente tem aí uma noção de reciprocidade, tá? Eu pratiquei a mesma ação que realizaram sobre mim, ok? Então, não confundir essa noção de reciprocidade com voz reflexiva, porque na voz reflexiva o mesmo sujeito ele pratica e sofre a sua ação.